estender a mão e declarar que você deseja um dia abençoado, um dia de paz, um dia de alegria para quem está aí com você. Talvez você não tenha visto esse irmão querido já há algum tempo, então é uma boa oportunidade para nós nos saudarmos. Nós temos um grande grupo da igreja que está fora hoje, os nossos jovens estão em acampamento, e alguns irmãos estão com sua família, porque hoje é o dia de finados e algumas famílias se reúnem para se abraçar, para se consolar mutuamente. E se a sua família está aí vivendo esse momento, que Deus abençoe e console o seu coração. Nós vamos começar louvando o nome do Senhor. E você que escreveu a sua perguntinha, enquanto nós cantamos, você pode vir aqui à frente, se você está sentado aqui na nave, e vai entregar para esse primeiro casal aqui, tá? Entrega a sua perguntinha para eles, eles vão passar para mim. E se você estiver na galeria, deixa eu escolher ali. O Guilherme, meu xará, está aqui na ponta. O pessoal da galeria pode escrever a sua perguntinha, entregar para o Guilherme. Quando chegar a hora, ele desce e me entrega aqui. Vamos louvar o nome do Senhor. Jesus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, porque estamos na tua casa, com o teu povo, para nos alegrarmos, para expressarmos a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas, Senhor. Hoje é tempo de louvar a Deus, todos os dias, todos os momentos, ó Pai, porque nós temos que louvar o teu nome em todo o tempo, na hora da alegria, na hora da tristeza, louvai ao Senhor. Essa é a tua oportunidade, louve ao Senhor com todo o teu coração, hoje é tempo. Toda a honra e toda a glória. Grandioso é o Senhor.
Rei da criação, Rei da criação, na luz envolto está, pra sempre reinará, o Deus da salvação, o Deus da salvação, grandioso é o Senhor, cantarei, grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei, grandioso é o Senhor. Eterno e imortal, princípio e final, Senhor da terra e céus, Senhor da terra e céus, Deus Pai, Deus Salvador, Deus Consolador, Ele é o Trino Deus, é o Trino Deus, grandioso é o Senhor, cantarei, grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei, grandioso é o Senhor, grandioso é o Senhor, grandioso é o Senhor, cantarei, grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei, grandioso é o Senhor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso é o Senhor, cantarei, grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei, grandioso é o Senhor, grandioso é o Senhor, cantarei, grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei, grandioso é o Senhor. Grandioso Senhor, muitas vezes nós passamos por problemas e achamos que os nossos problemas estão muito grandes. Mas saiba que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é maior que todos os nossos problemas. Ele é maior que todas as nossas lutas. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E o Criador das nossas famílias. Famílias que são amadas por Ele. Que nós devemos amar também, sempre, cuidar das nossas famílias. Faça essa oração, oração da família. Vem encher-nos com tua graça,
delicia. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Deus, a ti serviremos, pois aos teus pés estaremos. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Sempre unidos, orando juntos, tudo enfrentaremos, confiando em Deus. Uma família sempre unida, vivendo juntos em harmonia, amor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Queremos engrandecer o Teu nome, louvar o Teu nome. Queremos que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor olhe para o nosso coração. Temos um coração grato a Ti, ó Deus, e receba, Senhor, o nosso louvor nesta manhã. Prepara-nos para ouvir a Tua palavra e que possamos, Senhor Deus, aplicá-la em nossa vida, fazer mudanças não só na nossa casa, mas também no nosso meio, no nosso trabalho, levar o Teu nome adiante, Jesus. É que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Podem sentar-se, queridos irmãos. Esse é o primeiro domingo de novembro, domingo da família. E está acabando já o ano de 2014. A gente tem esse domingo, penúltimo domingo da família, e depois o primeiro domingo de dezembro. Lidamos com vários temas aqui relacionados à família. E agora, esse domingo, estamos lidando com um tema muito sério, que é a questão financeira da família. Eu tenho quase certeza que você conhece famílias que foram destruídas por causa de questões financeiras. Problemas de relacionamento graves, porque um ou mais membros da família não souberam lidar com o dinheiro. Famílias endividadas, casais passando por crises enormes. E talvez a sua família seja uma dessas que está vivendo uma situação financeira difícil. O Paulo de Tarso, no horário das 9, falou um pouquinho
sobre essa questão. Nós aqui na igreja valorizamos bastante a administração dos recursos. Temos inclusive uma sala na escola bíblica onde todo domingo as pessoas têm acesso a estudar a Bíblia e o que ela fala sobre administração financeira. A questão financeira da família é muito ampla. A gente podia falar daquela família que está endividada, mas nós poderíamos falar também daquela família que está vivendo uma situação totalmente nova. Quantas famílias não passaram pela experiência de um pai desempregado, de filhos que se endividaram e foram pedir ajuda? Quantas famílias estão vivendo hoje dramas que nunca imaginaram que viveriam? A questão financeira é dinâmica porque ela não envolve só a má administração. Ela envolve contingências da vida. E talvez você, como eu, observando aí as notícias veiculadas pela televisão, esteja um pouco preocupado, porque nos parece que já estamos vivendo tempos muito difíceis, financeiramente falando. Há muitos chefes de família dessa igreja vivendo momentos bem difíceis. Conheço histórias, e você também, de irmãos que foram demitidos e agora estão vivendo, estão sustentando a sua família com 20% do que ganhavam. 20%. Enquanto pela televisão a gente ouve falar de progresso, a realidade nos parece ser um pouquinho diferente no que diz respeito à situação financeira das nossas famílias. Isso se reflete na vida da igreja, isso se reflete no modo como irmãos nossos estão vivendo dentro desse novo panorama econômico financeiro do Brasil. Mas a nossa esperança é: Deus está no controle de todas as coisas. Mas o fato de Deus estar no controle não nos isenta de sermos inteligentes e bons mordomos daquilo que Deus nos dá. Então, com essa palavra eu quero introduzir esse momento agora de perguntas e respostas. Lá na galeria, se alguém... Ninguém? Não? Aqui embaixo temos perguntas novas? Não. Então tem aquelas que me entregaram e que o pessoal mandou ali pela internet. Algumas eu já transformei aqui em notas. Se você, nesses 20 minutos agora, tiver alguma pergunta, então lá em cima, o meu xará Guilherme vai ainda receber. E aqui embaixo, o Alexandre... Cadê? Está lá o casal? Levanta a mão, fica em pé aí os dois. Vocês vão até o Alexandre aqui e entregue a sua pergunta, tá bom? Paulo, vem cá e vamos continuar então esse momento. Tem até pergunta teológica aqui, viu, Paulo? Então você se prepare. Que eu brinquei com o Paulo que fazer pergunta fácil não tem graça nenhuma, então tem que ser pergunta difícil, né? Para quem chegou depois da apresentação lá no início, o Paulo de Tarso, além do livro que ele está expondo hoje para nós, que fala um pouco sobre a administração das finanças, ele tem um ministério que ajuda famílias a lidar com os recursos financeiros. Paulo foi meu aluno lá na faculdade, muito querido, muito bom ter você aqui. Tá bom, Paulo? Bom, então, primeiro uma pergunta que foi enviada pela internet. Até onde vai a promessa de provisão das nossas necessidades? Uma boa pergunta, né? Deus sempre nos dá essa promessa de provisão. Ele está sempre pronto a nos dar essa condição de poder ter uma condição financeira dentro daquilo que é o plano de Deus para as nossas vidas, né? Porque muitas vezes a gente fica preocupado com a questão da riqueza, né? Talvez
eu acho que pelo menos uma vez na vida a gente pensou assim, puxa, eu poderia ser uma pessoa rica, né? E a gente sempre pensa assim, eu faria isso, faria aquilo com o dinheiro, tantas coisas que passam pela nossa mente. Mas a grande verdade, pastor e irmãos, é que Deus tem um plano, nós falamos sobre o plano de Deus para cada um de nós. E o plano de Deus, ele é diferente, né? Inclusive na questão financeira também. Veja bem, quando a gente analisa, por exemplo, a parábola dos talentos, que está lá em Mateus, veja que nessa parábola nós temos um exemplo muito interessante, em que o Senhor, né, que ali está representando ali a pessoa de Deus, ele distribui desigualmente os talentos. Os irmãos devem lembrar que a um ele dá 5 talentos, a outro ele dá 2 e a outro ele dá 1 talento. E essa distribuição desigual, primeiro, está de acordo com a soberania de Deus, porque cada pessoa dentro da soberania de Deus tem um plano diferente, né? E também a capacidade que cada um tinha, que diz assim, lá no texto vai dizer assim, de acordo com a sua capacidade. Então, é desigual e de acordo com a capacidade. E aí entra também a questão de você gerenciar bem os recursos, de você administrar bem os recursos. Tanto é que vocês devem lembrar que aquele que recebeu 5 talentos, ele vai e consegue mais 5. O que tinha 2 também conseguiu mais 2. E o que tinha 1, esse não administrou adequadamente. Então, por isso, foi tirado o talento dele. Então, veja, a provisão de Deus, ela existe no sentido de que, como eu tenho uma missão, Deus, ele vai providenciar os recursos para que eu possa cumprir essa missão. Ou seja, 100% daquilo que ele vai fazer. E aí entra a questão da minha administração, que eu tenho que ser cuidadoso com a minha administração. Porque se eu não for, aí eu posso sofrer financeiramente por causa de uma administração incorreta, uma administração que não foi aquilo que deveria ser. Então, por isso que eu sempre falo, de acordo com o texto que a gente viu logo no início aqui, lá em Esdras, que parece que é um texto que não tem nada a ver com finanças, mas na verdade ele se aplica a várias áreas da vida, inclusive na área financeira também. Estudar, praticar e ensinar. Quando a gente faz isso, a gente procura compreender, porque muitas vezes a gente está na igreja, mas a gente não conhece esses princípios de administração financeira. Então, isso vai nos ajudar nesta área de provisão a ser melhor do que o que nós somos hoje, né? Então, demos alguns exemplos aqui, por exemplo, como ganhar mais, né? Porque às vezes a gente vê que o nosso salário, por exemplo, há uma certa limitação, mas você pode agir no sentido de melhorar a sua condição salarial. Então, essa é uma área. Mas existem as outras áreas também, que é como usar o dinheiro adequadamente. Essa administração ela é importante. E a provisão ela vai acontecer e Deus também está esperando da nossa parte que nós possamos fazer uma administração correta. Muito bem. Não sei se eu consegui responder aí. Ok. Eu sempre imagino assim, Paulo e irmãos, que Deus tem uma criatividade para fazer com que os seus planos concretizem. Uhum. Então, a provisão divina, ela vai acontecer de acordo com esse planejamento, com essa criatividade divina, em nos manter nas nossas necessidades, né? Sem dúvida. Nem sempre nas nossas vaidades. Verdade. Uma das coisas que eu falo, e às vezes eu brinco com isso, é o seguinte, é mais ou menos, para a gente entender essa questão do dinheiro, é mais ou menos como se você fosse um vendedor. Imagine que você é um vendedor, você mora em São Paulo, a sua empresa está em São Paulo, e você costuma viajar para desenvolver o seu trabalho. E quando você vai para Recife, normalmente a empresa ela deposita, vamos dizer, R$500 para que você possa fazer
a sua viagem, né, ali para Recife. E um belo dia, você está lá programado para ir para Recife, você olha na conta e viu que a empresa depositou R$50 mil. E não aqueles R$500 costumeiros. E aí o que você imagina que aconteceu? E houve um erro, né? Um erro. Uhum. A pessoa que foi depositar, ao invés de depositar os 500, depositou 50 mil. Um erro assim, bom, né? Aí eu brinco que quando você pensa na nossa vida financeira, a gente fala assim, esse é o erro que eu gostaria que Deus cometesse. Não é? Mas Deus, ele não comete esse erro, né? Ele vai dar aquela quantia necessária para que a gente possa cumprir a nossa missão. Ok. Amém? Muito bem. Segunda pergunta. Doar é o melhor termo para se referenciar ou para fazer referência a dízimos e ofertas? Doar é o melhor termo para a gente se referir a dízimos e ofertas? Deus não precisa de nossas doações. 3 então, pontinhos. o melhor termo, né? Eu acredito que sim, porque a palavra de Deus diz que a gente deve dar com alegria, não só a oferta, embora assim, nesse texto em que Paulo fala de dar com alegria, ele se refere mais à questão de oferta. Mas eu entendo, irmãos, que tudo que nós devemos fazer na vida, e não só a parte de contribuição, deve ser com alegria, não é? Então, mesmo quando você está dando o seu dízimo, quando você está dando a sua oferta, deve ser algo de grande liberalidade, e não simplesmente porque existe uma, vamos dizer assim, uma obrigatoriedade, né? Deus nos deixa livre para seguir as suas diretrizes, né? Os seus princípios. Então, eu entendo que isso é doar, que é algo Doar. que vem lá do fundo do nosso coração e que a gente tem grande alegria em fazer. Por isso que Jesus falou assim, Paulo, né, citando, na verdade, as palavras de Jesus, ele diz assim, há maior felicidade em dar do que em receber. Então, essa felicidade, o que deve caracterizar o cristão. Eu me lembro, Paulo, irmãos, quando eu era garoto, nasci numa igreja batista, a gente dizia que pagava dízimo. Pagava. Não, mas ainda algumas pessoas Não ainda é? usam esse termo Pagava, de pagar. era a ideia. Aí depois devolve o dízimo, Isso, também é uma devolver maneira. também. Né? Mas assim, veja só, é uma coisa que é importante a gente entender, 100% do que nós temos não nos pertence. Então eu vejo que muitas vezes, historicamente, eu nasci dentro de igreja, irmãos, eu tive esse privilégio. Meus pais foram alcançados através de um trabalho lá em Fortaleza, Ceará, e eu nasci dentro de igreja. Tive esse privilégio de conhecer tudo aquilo que a palavra de Deus fala, sobre tantos assuntos, né? Mas normalmente na igreja, quando se fala de dinheiro, fala-se de dízimo e oferta. Se restringe a isso, né? Graças a Deus que Deus foi levantando pessoas para trabalhar essa visão mais ampla da administração financeira, que é o quê? Fazer com que as pessoas conheçam todos os princípios que a Bíblia fala sobre o assunto. Muito bem, mas isso para dizer que 100% do que nós temos pertence a Deus. Quando nós entregamos o nosso dízimo, aqueles 10%, isso não significa que 90% pertence a nós. Não. Continua pertencendo a Deus. Na verdade, o que nós estamos fazendo? Transferindo a responsabilidade de administrar 10% de nós, da gente, para a igreja. Agora a igreja fica com essa responsabilidade de administrar bem os 10%. E nós, irmãos, continuamos com a responsabilidade de administrar bem os 90%, que continua pertencendo a Deus e não a nós. Muito bem. Tem algumas perguntas sobre dízimo. Uhum. Qual a sugestão prática para incentivar um marido crente a dizimar? Ele não dizima e não me deixa dizimar. É uma pergunta difícil, né?
o marido crente. Se fosse não crente... Crente, então, marido crente. Acho que Lutero que falou que tem que ter a segunda conversão, né? Conversão do bolso. Que a primeira é quando a gente entrega a nossa vida a Jesus Cristo, né? E depois tem que converter também o bolso, né? Agora, qual a sugestão? É uma área do convencimento, né? Que ele tem que ser convencido e é o Espírito Santo que convence, né? Então, a esposa tem que orar para que Deus possa convencê-lo e depois me chamar para dar essa palestra na igreja da pessoa, né? Tá certo. Se for aqui, eu já estou dando. Aí, se o marido não veio, tem que em outra oportunidade, né? É mais ou menos por aí. Quer dizer, são maneiras que, na verdade, Deus vai conduzindo para que a pessoa se convença de que aquilo é bom, de que aquilo é bíblico e seja colocado em prática. É claro que quando a pessoa já está convencida, aí é mais fácil de orientar, que é a questão de dar quando já recebe o salário. É a mesma coisa do dízimo, né? Você não pode deixar o dízimo para dar depois. Vou pagar as minhas contas e depois dou o dízimo. Não, que é primícia. E isso acontece também com a questão de fazer reservas, que eu dei a dica aqui, a orientação. Então, são coisas que você tem que fazer antes de começar a gastar. Mas uma vez que o caso dele aí é de convencimento, né? Então, tem que ir utilizando meios, esses instrumentos de Deus, para ir convencendo ele a colocar isso em prática. Eu tenho a impressão que em muitos lares há um verdadeiro sofrimento no que diz respeito à administração dos recursos. Porque é uma visão diferente entre marido, mulher, filhos, pais. Então, acho que uma boa coisa, uma dica somatória aqui, é que se há essa diferença de visão, que vocês conversem sobre isso. Há famílias que nunca conversaram sobre temas como dízimo, como reservas. Então, uma conversa, e uma conversa não é uma conversa aleatória, é uma conversa com a Bíblia na mão. A Bíblia diz isso. Isso pode, assim, diminuir sensivelmente alguns desgastes. É muito importante conversar sobre essas coisas. Assim, aí tem uma outra coisa também que eu esqueci de falar, é que se o marido não está aqui e a mulher está, leva o meu livro, né? E dá de presente para o marido. E daí vai ser mais um instrumento para convencê-lo. Paga com cartão e ainda diz, ó, na fatura vai vir esse dinheiro, essa dívida aí por sua causa. Outra pergunta. O irmão tem muito dinheiro, mas é uma brincadeira. Qual a sua definição de riqueza? A definição de riqueza. Riqueza. Essa pergunta é difícil mesmo, né? Vocês fazem perguntas difíceis, né? Então, eu acho assim que a definição mais correta que a gente poderia dar não é a de riqueza, mas a de sucesso. Porque riqueza é assim, varia muito de pessoa para pessoa, de país para país. Quer dizer, uma pessoa rica aqui no Brasil, existem alguns limites, né, que são dados. Em outro país, já vai ser diferente. Se você pegar um país pobre, da África, então o conceito já vai ser, em termos de números financeiros, ele vai variar um pouco. Normalmente, nos países ocidentais, se fala muito a pessoa ter um patrimônio de R$1 milhão ou $1 milhão, como sendo uma pessoa rica, né? Então, esse é um parâmetro. Mas eu prefiro realmente o conceito de sucesso financeiro, que esse é o conceito que eu procurei trabalhar, inclusive com os irmãos hoje aqui pela manhã, de entender que o sucesso, este sim, não está limitado a pessoas ricas ou que têm muito dinheiro, mas sim as pessoas que estão fazendo aquilo que Deus quer
com o dinheiro que elas têm. Até porque, pastor Guilherme, na Bíblia nós temos exemplo de pessoas que eram ricas e que não tiveram sucesso financeiro. Né? O exemplo mais clássico é do chamado rico insensato. Né? O rico insensato é aquele que teve uma grande produção agrícola e aí ele se pergunta para si mesmo, bom, o que eu vou fazer agora? Aí ele pensa um pouquinho e diz assim, eu já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali eu vou colocar todos os meus recursos, todo o meu dinheiro. E a partir daí, então, eu vou ter uma vida tranquila, regalada. Esse foi o pensamento dele. Mas a Bíblia diz que Deus chegou para ele, o próprio Deus, né? Naquele mesmo dia, disse assim, você é um louco. Hoje mesmo você vai morrer e tudo isso que você fez, para quem vai ficar? Assim acontece com aquele que guarda para si riquezas e não é rico para com Deus. Então, o meu entendimento de ser rico para com Deus, o que é? Fazer a coisa certa com o dinheiro que ele tinha, no caso, ele não fez. E aí foi condenado. Então, veja, é um exemplo clássico na Bíblia de alguém que era rico, tinha muito dinheiro, mas não teve sucesso financeiro, porque não fez a coisa certa com o dinheiro que ele tinha. Aí nós temos exemplos como a da viúva pobre, né, com recursos extremamente limitados, e que foi louvado pelo próprio Jesus, porque fez a coisa certa. Então veja que o conceito de sucesso financeiro, ele é muito mais importante do que simplesmente você ter riqueza. Né? A riqueza no sentido de ser uma pessoa rica. Tudo bem. Tem uma ilustração muito interessante sobre isso, do pastor Fanini, já falecido, que ele dizia que no mesmo dia ele fez 2 visitas a 2 famílias. Então, primeiro ele chegou uma casa lá na Zona Sul, uma casa de não sei quantos metros quadrados, uma riqueza material enorme, né? Aí chegou ali e o ambiente familiar era terrível. O marido tratando mal a mulher, uma frieza enorme, enfim. Aí ele saiu de lá e foi visitar outra família, que morava praticamente num barraco. Mas chegou lá, um amor do filho para com o pai, o marido para a esposa. Aí ele usou a seguinte frase para definir, né? Quanta riqueza muitas vezes existe na pobreza. E quanta pobreza às vezes existe na riqueza. Então, o dinheiro faz parte da riqueza, mas não é só dinheiro. Exatamente. E excelente, Não é? a colocação dele, né? É, uma benção. Bom, agora, também sobre dízimo. O dízimo é obrigatório? Ouço dizer que não. Mas, ainda que alguém interprete dessa forma, não chega a ser ridículo um cristão não dizimar, já que ele usufrui de toda a estrutura oferecida pela igreja? Olha, então, teve até um irmão que, durante o intervalo, me perguntou sobre essa questão de dízimo, né? Então, existe, muitas vezes, essa polêmica. Não, mas o dízimo não é do Antigo Testamento, agora nós estamos no Novo Testamento, na graça. Nós precisamos entender a razão pela qual se dizimava, né? Então, existia uma estrutura de adoração em Israel. E esses dízimos eram utilizados para manter essa estrutura de adoração. Veja, hoje, mesmo no Novo Testamento, nós continuamos, praticamente as igrejas têm essa estrutura de adoração. Por exemplo, vamos pegar o exemplo agora real da sua igreja aqui, Igreja Batista Betel. Então, existe uma estrutura física, existe uma estrutura de pessoas que Deus está utilizando o quê? Para nutrir espiritualmente cada membro dessa igreja. Então alguém tem que o quê? Bancar essa estrutura. Porque, me diga uma coisa, chega conta de água e luz aqui? Não. Por um acaso chega. Então, se chegam as contas, alguém tem que pagar. E no caso, quem que é? O membro da igreja. Então, eu sou muito prático em relação a essas coisas,
Porque senão a gente fica muito assim no teórico, naquela coisa muito teológica, não, o dízimo é lá do Antigo, depois deixou. E também, mesmo no Novo Testamento, não há nada contra o dízimo. Embora assim, não existe uma instrução específica também a favor do dízimo, mas não há nada contra. Então, é claro que se nós temos uma estrutura que existe voltada para a formação espiritual do membro, é claro que o dízimo é necessário. E o apóstolo Paulo, ele diz que se você é ensinado na palavra, você deve repartir os seus bens com aquele que o ensina. Então, para mim fica claro que nós precisamos, mesmo hoje, ter o dízimo. Agora veja só, você não tem que dar só o dízimo, você pode dar além do dízimo, né? Eu acho que a graça também tem esse aspecto que, por exemplo, no Antigo Testamento, você tinha aquelas coisas básicas que Deus queria ensinar. E no Novo nós vamos nos aprofundando, não é? Ampliando. Então, se você quer dar mais que o dízimo, meu irmão, fique à vontade. E a igreja vai agradecer. E essa liberalidade vai demonstrar a sua profundidade espiritual também. Por exemplo, Rick Warren, eu ouvi falar, já li inclusive, que ele, aliás, eu ouvi dele mesmo, que ele esteve aqui no Brasil, que ele dá o dízimo reverso. O que é o dízimo reverso? Ele vive com 10% do que ganha e doa 90% daquilo que ele ganha. Muito bem. Como um cristão desempregado não ficar triste por não poder dizimar? Veja só, nós passamos por diversas fases na nossa vida dentro desse plano de Deus, né? Dessa missão que nós temos, em que há tristeza. Então a gente pode até pensar no caso de José, que foi um exemplo clássico, né? De que muito cedo na vida dele, ali com 17 anos, ele começa a vivenciar uma série de experiências muito tristes, né? Mas que vão moldar José para ser aquele líder que Deus quer. Então, isso também acontece na nossa vida pessoal. Eu mesmo, por exemplo, já fiquei desempregado. E não durante pouco tempo, até um longo período de tempo. É um momento de reflexão, mas também é um momento de amadurecimento, né? De rever as coisas. E nada acontece por acaso. É claro que dentro desse histórico da pessoa, Deus está ali, Ele está vendo e fazendo com que aquela pessoa possa dar continuidade à sua missão, né? E a pessoa deve procurar dar o seu dízimo mesmo nesses momentos de dificuldade, porque é ali que vai demonstrar a fidelidade da pessoa. Então, por exemplo, se uma pessoa ela ganha 5 mil reais e de repente ela vai viver agora com salário mínimo durante um período, ela deve também ser fiel mesmo desse pouco, em relação ao que ela ganhava. Porque aquele que é fiel no pouco, né, diz a palavra, é fiel no muito. O que é infiel no pouco também é infiel no muito. De repente, uma das coisas que eu vejo, pastor, é que Deus ele não nos tenta, mas Deus ele nos testa, né? O teste vai acontecer nas nossas vidas, nas vidas de cada um de vocês. E esse é o teste de Deus para ver a sua fidelidade. Se naquele momento de dificuldade você vai conseguir ser fiel, que aí você está dizendo para Deus, como Abraão, olha, eu estou aqui pronto, Senhor Deus, para assumir maiores responsabilidades. Então foi isso que José fez naqueles momentos de dificuldade, sempre íntegro. E aí ele estava sendo o quê? Amadurecendo para assumir as grandes responsabilidades, que inclusive José é considerado um tipo de Cristo, né? Porque como Cristo foi o nosso Salvador, é o nosso Salvador, José ele foi o Salvador da humanidade ali, naquele período do Antigo Testamento,
onde todas as pessoas tiveram que ir ao Egito para poder sobreviver. Então, fique firme, meu irmão, minha irmã, mesmo nesses momentos de dificuldade, e prove a sua fidelidade a Deus. Tudo bem? Aqui tem a última pergunta. Apareceu mais alguma pergunta, Alexandre, lá em cima? Não. Então, ela chegou quebradinha por SMS, eu resumi aqui. Precisamos ser muito inteligentes e quebrar paradigmas. No passado, as igrejas compravam grandes propriedades, construíam grandes prédios, e isso acabou se tornando um gasto muito grande com infraestrutura. Em tempos de escassez econômica, não seria mais inteligente gastar menos com infraestrutura e mais com cuidado às pessoas, sustento de obreiros, etc.? Gastar 30%, 40% em infraestrutura não seria um mau gasto do dinheiro que Deus nos dá? O que dizer do Templo de Salomão? Ah, sim. Eu acho que nós, claro, precisamos olhar para as mudanças que nós estamos vivenciando. E eu sempre cito, pastor Guilherme, o exemplo por exemplo, tem essa empresa Avon, né? Não é que eu queira fazer propaganda da empresa, mas veja, existem algumas empresas que trabalham no mesmo ramo, que elas têm lojas físicas. E a loja física, ela tem toda uma estrutura de custo para você manter aquela loja física. E existem empresas, que nem a Avon e algumas outras, que elas não têm esse tipo de estrutura. Então, passaram a ter uma estrutura diferente. Então, esses custos diminuem. Nós precisamos estar atentos para isso. No caso da igreja, hoje, por exemplo, a igreja pode se desenvolver em células, ou pequenos grupos, ou grupos familiares. Então, eu vejo que no passado tinha muito isso do pastor, por exemplo, o sonho, acho que de todo pastor, é poder reunir toda a sua igreja no mesmo local e na mesma hora. Mas dependendo do tamanho dessa igreja, veja que tamanho que teria que ter esse templo, né? Entende? Então, é importante a gente rever formas da gente poder diminuir essa estrutura, fazer com que a igreja cresça numericamente, sem ter que ter uma estrutura tão pesada no aspecto físico, né? Eu acho que esse exercício deve ser feito também por aqueles que estão em posição de liderança. Eu diria que essa questão de infraestrutura, ela serve até para as nossas famílias. O sonho de algumas famílias sempre é morar num lugar maior, é ter isso, ter aquilo. E às vezes a infraestrutura se torna tão cara que ela acaba destruindo a própria família. Quantas famílias, para pagar por algo maior, acabaram vendo o marido, a mulher se desdobrando em trabalho, sem tempo, até para um, para outro. Então a infraestrutura de fato é um desafio para todos nós. Chegou uma? Ele está perguntando aqui se o cartão de crédito é de Deus ou se é do diabo. Pergunta difícil, né? O cartão de crédito é um dos instrumentos financeiros que nós temos aí, a maioria das pessoas tem. Então a questão prática é saber usar bem o cartão. Se você tem o cartão, tem que usar bem esse cartão. E como é que você usa bem o cartão? Primeiro, se você puder minimizar, né? Então vou ser bem suave aqui, minimizar o parcelamento de compras, né? Porque qual é o grande problema na prática? A pessoa compra uma coisa, ela diz assim, não, isso aqui eu consigo pagar. Daqui a pouco compra mais uma e outra, daqui a pouco você já acumulou uma dívida tal que ela sai do seu controle. E se você não conseguir pagar aquele mínimo da fatura, que hoje é 15%, aí você entra no chamado rotativo do cartão de crédito,
que é juro aí na faixa de 14%, 15% ao mês. E aí começa a atropelar totalmente o equilíbrio financeiro. Mas veja, irmão e irmã, mesmo que você pague aquele total da fatura na data em que ela vence, as estatísticas dizem, pastor, que se você usa o cartão de crédito, normalmente você gasta 1/3 a mais do que gastaria se usasse dinheiro, ou cheque, ou cartão de débito. Por que isso acontece? Porque a gente não sente que está gastando. Quando você faz uma compra com cartão de crédito, como você não desembolsa nada naquele momento, você não sente isso. Quando você paga em dinheiro, assim, o dinheiro saiu da sua carteira. E aí quando vem a fatura, então, hein, pastor? Aí a coisa não é fácil. Inclusive, eu fiquei até sabendo de um casal que a mulher, ela perdeu a bolsa, na bolsa estava o cartão de crédito. E, na verdade, depois ela descobriu que ela foi roubada. Não é que ela tinha perdido. E o ladrão começou a usar o cartão de crédito dela, pastor. E usou, durante um mês o marido não fez aquele BO, que deveria fazer o BO. E depois ele encontrou um amigo e contou essa história para o amigo. E o amigo falou, pelo amor de Deus, por que você não fez o BO? Aí ele falou assim, é que o ladrão está gastando menos que a minha mulher. Mas é só uma brincadeira, viu, irmãos? Eu sei que as mulheres são muito conscientes nos Tem gastos. homem gastão, ou mais que a mulher, não tem? Tem Também. homem gastão. Tem Com homem certeza. gastão. Porque as mulheres gastam com pequenos itens, né? E os homens gastam com grandes itens, carro, eletrônicos, né? Então as mulheres são as salvadoras da pátria, graças a Deus. Muito bem. Amém? Muito bem, querido. Paulo, sua última palavra, aí desafiando as famílias, enfim. Então, irmãos, nós temos um projeto. O projeto, ele não termina aqui com essa palestra, mas é um projeto que quer realmente atingir as igrejas. Ele quer fazer com que a igreja seja esse instrumento para levar as pessoas a ter sucesso financeiro, começando dentro da própria igreja. Eu acredito nisso, porque se a palavra de Deus ela fala tanto sobre esse assunto, então ela pode nos dar essa sustentação financeira e a gente poder, como pessoas, como famílias e como igreja, aqui no caso a igreja de Batista Betel, fazer uma diferença onde nós estamos. Então, vamos fazer como Esdras fez, estudar, praticar e ensinar isso, e com certeza nós teremos melhores dias para as famílias nessa área financeira. Então, eu quero sugerir aos irmãos que adquiram o meu livro lá no final, mas eu gostaria também que vocês entrassem no site, que vocês se cadastrassem lá no livro, tem o site, e a gente pudesse manter um relacionamento contínuo nesse processo, né? Porque o pastor também é professor, e sabe que o processo, ele não é truncado, ele não acaba aqui, mas o processo de aprendizado, ele é contínuo, e eu gostaria de manter esse contato com vocês, que vocês sejam esse instrumento, né, para levar essa bênção para todas as pessoas com as quais vocês se relacionam. Amém. Essa é a minha palavra. Muito obrigado, viu, Obrigado, Paulinho? pastor. Foi jóia ter você aqui. Tá bom? Deus abençoe. Amém. Vamos ficar em pé, queridos? E eu quero te convidar a ler comigo um trecho da palavra de Deus. Talvez você, ouvindo sobre esse tema, tenha ficado até inquieto, preocupado, porque as coisas em casa não vão bem nessa área. A palavra de Deus diz, seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. A minha oração como um incenso que sobe até Deus. Você tem motivos, com certeza, para orar. Sua família, se não é uma questão financeira, qual é a questão? Mas que você apresente a Deus a verdade da sua família.
porque Deus é o maior interessado em ver a sua família bem. Vamos ler juntos? Vamos ler? Seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Vamos cantar. Esse cântico fala que devemos nos render, nos entregar ao Senhor. Se renda ao Senhor, individualmente como família. Enquanto nós cantamos, também faremos a dedicação dos dízimos e ofertas, mas aproveite esse momento para se render e dizer: Senhor, aqui estou eu, com a minha verdade, aqui está a minha família, ajuda-me, eu preciso de ti. Vamos cantar. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra e rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros e rendo a ti. Que posso dizer? Posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Na salvação
dizer, a ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Que posso dizer, o que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. O que posso dizer? O que posso dizer, o que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. E nós vamos agora orar por nossas famílias. E se você quiser ficar em pé, quiser sentar, quiser se ajoelhar, como você desejar, vamos orar. Antes da minha oração, a sua oração. Do jeito que você se sentir melhor, ore agora por sua família. Eu não sei qual é a luta que a sua família está vivendo. Não sei qual é a necessidade da sua família. Mas você sabe, então ore por sua família agora. Como nesse domingo estamos falando sobre essa questão tão importante também na vida da família, nós vamos orar hoje por aquelas famílias que estão sofrendo nessa área do sustento material, da administração dos recursos. Se é o caso da sua família, ore primeiro você. Peça socorro a Deus. E seja qual for a situação da sua família, vamos orar. Senhor nosso Deus, a Tua palavra é quem nos afirma que devemos orar. E orar com fé, na certeza de que estamos sendo ouvidos pelo Senhor. E Pai, nessa manhã nós oramos sem qualquer sombra de dúvida. Nós oramos plenos, conscientes e confiantes no Senhor, porque sabemos que Tu és o Deus que suprirá todas as necessidades de nossa família, sejam materiais, sejam de outra ordem, emocionais, espirituais. Pai, nós queremos abrir o nosso coração e mais uma vez pedir socorro ao Senhor, pedir ajuda, pedir livramentos para a nossa família, pedir respostas. Pai, é bem possível que haja aqui hoje pela manhã um irmão querido com seu coração quebrado por causa de sua família. Talvez haja aqui uma mulher com seu coração bem apertado, porque seu marido está vivendo um drama pessoal de vida. Talvez haja aqui um marido triste, porque está vendo seu casamento em ruínas. Talvez haja um filho, um pai, talvez haja um irmão clamando ao Senhor e dizendo: ó Deus, salva minha família.
Pai, nossas famílias nos preocupam tanto. Pai, muitas de nossas lágrimas são por causa da família. Muito de nosso sofrimento é por causa da família. Mas nós não queremos hoje, Pai, reclamar da nossa família. O que nós queremos é, pela fé, enxergar a Tua mão transformando nossas famílias. Queremos, pela fé, enxergar o Senhor movimentando o que for necessário para que nossas famílias sejam refeitas, sejam reestruturadas, sejam abençoadas, passem por processo de cura emocional, se reconciliando, renovando a alegria da convivência. Nós destacamos hoje pela manhã, meu Deus, aquelas famílias que estão sofrendo crises enormes por questões materiais, financeiras. Talvez o desemprego tenha chegado a uma casa, talvez, ó Deus, uma dívida que não foi planejada, talvez um imprevisto. Talvez alguém esteja sofrendo, Pai, porque nunca administrou seus bens de um modo cristão. Mas nós pedimos-te, ó Pai, perdão. Pedimos que o Senhor realmente nos perdoe por nossa negligência às vezes, por nossa imaturidade, por nossa incredulidade, por nossa maneira não tão espiritual de enxergar os bens. Nós queremos, ó Deus, enxergar tudo que temos como dádivas do Senhor. Queremos enxergar não só o nosso salário, mas nós queremos enxergar tudo que o Senhor já nos deu nessa vida, materialmente falando, como dádivas das Tuas mãos. E queremos hoje pela manhã pedir que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para que a gente não precise sofrer, para que a gente tenha, meu Deus, a Tua bênção sobre nós em todas as áreas, inclusive nessa que muitas vezes, Pai, nos abala tanto. Se há, meu Deus, famílias aqui, nós sabemos que há famílias sofrendo nessa área, nós pedimos em nome de Jesus que a promessa da provisão do Senhor se concretize a cada dia, Pai. E que na criatividade que o Senhor tem, o Senhor supra a necessidade de cada um desses queridos, de cada uma dessas famílias, e que eles não se sintam nem menores e nem se sintam, ó Deus, desprezados pelo Senhor, mas que haja também em nós um coração tão aberto, que a gente ame ao Senhor com tudo que temos e somos, e que o nosso amor seja tanto para adorar em louvor, mas também seja o nosso amor para ofertar, para dizimar, para sustentar a obra, para ajudar o necessitado. Ó Deus, usa-nos completamente e sustente nessa hora aquela família que está triste, talvez quase sem esperança, mas que a esperança que há em Cristo Jesus seja a esperança dessa família nessa manhã, e que essa família saia daqui regozijando no Senhor, firme no Senhor e crendo que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito você, querida. Pode se sentar. A ceia do Senhor é esse memorial que uma vez por mês nos atrai e a gente lembra do que o Senhor Jesus fez por nós. Há um texto que eu quero ler antes da celebração, é bem conhecido, Filipenses, lá no capítulo 4, o verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Você crê nisso? Eu creio nisso.
Eu creio nisso porque a minha história de vida e a história de vida de muitos de vocês é exatamente o retrato do que nós acabamos de ler. Deus suprindo todas as nossas necessidades. As materiais, as emocionais, as espirituais. Todas as nossas necessidades. Eu gosto muito de ler. E leio quase de tudo. Tudo que dá para reter o que é bom, a gente lê. E nessa época de eleições e tudo mais, eu, como muitos de vocês, li bastante sobre economia, li sobre o que está acontecendo no mundo, no que diz respeito à economia, política, tudo mais. E uma coisa que eu tenho percebido e que você deve ter percebido, é que os prognósticos de futuro, eles não são bons. Com uma exceção ou outra, os prognósticos são bem difíceis. Não só para o Brasil, para o mundo. Há uma série de coisas acontecendo que nos dão a impressão de que nós precisaremos mais do que nunca confiar em Deus e andar pela fé. Irmãos nossos nesse mundo sabem muito melhor do que nós o que é andar pela fé. Nós ainda somos, irmãos, um povo abençoadíssimo. O Senhor tem sido generoso para conosco, apesar de uma série de conjunturas econômicas, políticas e tudo mais. Mas há irmãos nossos nesse mundo que já são prova viva de que Deus supre todas as nossas necessidades. Porque o detalhe do texto é essa, cada uma, a dedo, essa, aquela outra. Deus supre cada uma de nossas necessidades. Por isso, olhando para o futuro, ainda que os prognósticos não sejam muito animadores, ainda que haja até já um temor coletivo relacionado ao futuro do nosso país. Nosso futuro está garantido por quem? Por Deus. É por Deus. Não é nem pelo governo, não é nem pela empresa que te dá o sustento material como uma intermediária, porque é Deus de fato quem dá. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Mas nós precisamos crer e, como foi ensinado, praticar. Cada um de nós, sendo ferramentas para Deus suprir a necessidade de famílias, da igreja, a sua e a minha. Não desista. E se por um acaso você está assim, triste, e talvez até tendo uma necessidade ali já quase escapando ao seu controle, lembre-se, o meu Deus, que é o seu Deus, segundo a sua riqueza em glória, um Deus rico de tudo que você possa imaginar, esse Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas e das minhas necessidades. E é crendo assim que nós celebraremos a ceia hoje. Quero convidar os diáconos que venham à frente. É crendo assim que nós vamos hoje pela manhã declarar que o nosso Senhor Jesus está vivo. Hoje é o dia de finados, mas o nosso Jesus não ficou no sepulcro. O nosso Jesus está vivo. Por isso, se a palavra de Deus diz que Jesus vai suprir todas as necessidades, podemos crer nisso, porque Ele está vivo. O nosso Jesus vivo supre cada uma de nossas necessidades. Ao pegar o pão daqui a pouco e o cálice, lembre-se, Jesus vai suprir todas as suas necessidades.
E se tiver alguma dúvida no seu coração, ore e peça: meu Deus, me dê fé para eu acreditar que o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades. O Senhor estará comigo. Talvez a sua necessidade nem seja material. Talvez a sua necessidade seja uma questão de relacionamento na sua própria casa. Talvez você esteja vivendo um drama. Então leia esse texto e creia: meu Deus vai suprir essa necessidade. Deus não vai me deixar na mão. Esse tema que é difícil, ele vai ser cuidado por Deus. Deus suprirá cada uma de nossas necessidades. Se você é membro dessa igreja ou membro de uma outra igreja que partilhe da mesma fé que a nossa, então, quando os diáconos se aproximarem, fique em pé, pegue o pão, o cálice. Se você ainda não foi batizado, talvez você esteja até nos visitando, não faz parte de nenhuma igreja, continue aqui com a gente. Você não precisa pegar o pão e o cálice e nem deve fazer isso se você não tem um compromisso formal com Jesus. Mas preste atenção nesse momento e aproveite-o para nutrir a sua fé em Cristo Jesus. Nós vamos cantar enquanto os diáconos distribuirão o primeiro elemento da ceia. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim por amor. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim por amor. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim por amor. E a razão de tão grande amor foi provar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, Ele
Alguém não foi servido do pão, pode levantar uma de suas mãos. Se todos foram servidos, eu gostaria que você, à luz do que cantamos, colocasse aí na sua mente agora aquela frase tão conhecida, mas que em alguns momentos da vida precisa ser repetida algumas vezes. Jesus me ama, Jesus me ama. Lembre disso agora. E talvez seria até importante você em oração dizer: Jesus me ama. Eu estou enfrentando essa luta, mas não é falta de amor. Jesus me ama. Eu não entendo por que está acontecendo. Eu não sei. Mas Jesus me ama. E eu creio que Ele suprirá cada uma de minhas necessidades. Jesus me ama e por isso eu vou persistir, não vou desistir. Jesus me ama, por isso que eu me manterei fiel a Ele. Jesus me ama, por isso que eu vou tentar de novo. Jesus me ama, por isso que eu vou quebrar esse pessimismo, essa incredulidade e seguirei com fé. Jesus ama você, acredite nisso. Naquele dia, quando Jesus estava à mesa com seus discípulos, Ele tomou o pão, deu graças e disse: esse é o meu corpo, que é dado, que é partido entre vós. Fazer isso em memória de mim, lembrando daquele dia e crendo no amor de Jesus. Comamos o pão. Agradeça em oração pelo grande amor que Jesus tem por você. E agradecendo em oração, você também pode aproveitar este momento para pedir ao Senhor que renove sua fé. Talvez você esteja tão desanimado, quase desistindo. A palavra de Deus diz que quem está em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Mas é um novo a cada dia. É uma vida nova que diariamente se renova em Cristo. É uma vida que pode trazer a diferença abençoadora que só Deus faz a cada manhã. A semelhança do que fizemos com o pão, cantaremos e à chegada dos diáconos você poderá ficar em pé. Vamos louvar. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, chama pelo nome, muda minha história.
transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tua própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que ergue pra vencer, Senhor de tudo em mim. Só ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remova minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. O morto, já dizia C.S. Lewis, não é apenas o que está na sepultura. Há mortos por aí. Mortos porque não tem Jesus? Ou mortos porque, tendo Jesus ainda assim, querem viver no estilo do morto? Viver sem fé, sem ânimo, sem a motivação da graça. Há famílias assim também, mortas. Mas o Senhor Jesus tem poder, não só para tirar Lázaro de uma sepultura, Ele tem poder para tirar a sua família de uma sepultura de tristeza, uma sepultura de amargura, uma sepultura de desesperança. Não sei qual é a sua, mas Jesus tem poder de tirar você e sua família de qualquer sepultura, porque Ele tem poder. Então, se a sua situação hoje é uma situação de morte,
Eu vou te dar 2 minutinhos para você orar e pedir a graça de Jesus sobre você. O poder de Jesus sobre você e sua família. Ore, eu também vou orar e logo em seguida nós tomaremos a ceia, mas ore ao Senhor agora. E se você está vivendo uma situação tão terrível que você não tem nem esperança, então que a vida de Cristo Jesus traga esperança hoje a você. Se a sua família está numa situação de morte, morte de relacionamentos, morte da convivência, morte da alegria, eu te desafio em nome de Jesus a pedir agora: Senhor, traz vida para minha família. Peça isso, peça isso. Agora que você já orou, a palavra de Deus diz que naquele mesmo dia, Jesus também tomou o cálice. E disse: esse cálice é o cálice da nova aliança, feita em meu sangue. Façam isso em memória de mim. Uma nova aliança, um novo momento, uma vida nova, que só Jesus pode dar. Vamos beber o cálice. Fique em pé, vamos orar. Crendo em Ti, Pai, nós queremos, nessa hora, proclamar a vida plena, completa, entusiasta, motivadora, a vida que temos em Cristo Jesus. Vida para a pessoa, vida para a família, vida para a igreja. E Pai, nós declaramos com fé que o Senhor, que tem todo poder, suprirá cada uma de nossas necessidades. Ajuda-nos a crer dessa forma. Ajuda-nos a viver debaixo da fé plena em um Deus que cuida de nós. Ó Pai, alegra o nosso coração com essa esperança. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Que tal dar uma palavra encorajadora para quem estiver ao seu lado? No mínimo diga: Jesus está com você, não desista. E não se sente, fique em pé ainda que nós encerraremos louvando o nome do Senhor. Quando você terminar de dar essa palavra, continue aí, que nós encerraremos cantando. A saída, você poderá almoçar com a gente, nós temos almoço hoje. Hoje à noite nós teremos ainda o culto da família, vamos falar sobre amargura. Se a sua família está amargurada, vem ouvir o que Deus tem para a família. E nós encerramos agora, irmãos, cantando: digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber a glória e a honra. O culto não acabou, então as portas não devem ser abertas, tá bom? Vamos terminar cantando uma música tão linda. Como o culto não acabou, então quero que você fique até o último minutinho para a gente encerrar assim, feliz, declarando que o nosso Jesus está vivo. Vamos declarar. Pela cruz dou graça, pelo preço pago ali, meu pecado suportou.
Amém. Agora sim, vá em paz, Deus te abençoe. A saída, se inscreva para o Summit e aproveite e dê um abraço bem forte no irmão que está perto de você. Pastor Borges está aí com a gente. Faça questão de dar um abraço nesse começo de período de férias. Deus abençoe e siga em paz com Jesus. Isso aí, queridão. Deus te abençoe. Te carreguei no colo tantas vezes. Você